Olá, bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte para a transformação de mentes e corações. Hoje, como sempre, temos 2 estrelas e a estrela livro de hoje é fantástica. É esse livro, A Simples Beleza do Inesperado, do Marcelo Gleiser, que é um cientista conhecido por muitos, já teve quadro no Fantástico, tem vários cursos no YouTube, foi colunista de vários jornais, né, e é um dos cientistas mais populares do Brasil. E para falar sobre essa obra e outras obras, um pouquinho, né, do Marcelo Gleiser, eu trouxe uma pessoa muito especial também, que é o Guilherme Barbosa. Bem-vindo ao Livrosofia, Guilherme. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com você e a oportunidade de escolher um livro tão interessante. Olha, eu já tinha começado a ler, quando o Guilherme me propôs esse livro maravilhoso, eu tinha começado a ler essa obra que acho que é a principal, né? Foi a obra que mais estourou do Marcelo, que é O Despertar do Universo Consciente, que traz um pouco da sua filosofia de pesquisa. É interessante que ele se coloca, ele é um cientista, um físico, mas ele se coloca como um filósofo naturalista. Inclusive, assim, tem 2 cientistas no Brasil que, em razão até da minha área de atuação, eu tenho uma afinidade, assim, uma proximidade emocional, como se fossem meus amigos próximos. O Marcelo Gleiser, que eu sou fã, e também o Antônio Donato Nobre, que é conhecido como o cientista do amor, né, que pesquisa as questões da Amazônia e tudo mais. Mas o Gleiser, ele tem uma pegada assim, de filósofo profundo. E nesse livro, ele traz isso com uma filosofia, um aspecto espiritual, Sim. né, Guilherme? Então, assim, é um livro lindo, é um livro em que a gente aprende muito e é um livro também com que a gente se emociona bastante, né? Bastante. Ele faz uma busca, né? Ele está falando sobre a própria busca de ser um filósofo natural, né? Porque ele, como cientista, né, cético, que não acredita em Deus, né? É muito da ciência você estar buscando querer ter resposta para tudo, né? E aí ele se coloca numa posição de vulnerabilidade à medida em que a busca da felicidade ou a busca do inesperado estava mais importante do que o resultado final. Então, por si só, então, é inspirador ver um físico buscando explicações que podem estar na fé, que ele não tem, e que podem, assim, estar na pesca de trutas, como ele usa de metáfora no livro. Pois é, mas antes de falar do livro, né, e do inesperado aqui tratado, a gente precisa falar desse cara, que é, assim, muito gente boa. Eu conheço o Guilherme não tem muito tempo, mas ele sabe que foi, assim, né, uma conexão à primeira vista, porque fiquei fã. Ele é um grande comunicador, ele é um publicitário, e ele se enveredou há não muito tempo, fez também uma transição de carreira, é uma daquelas pessoas de inteligência multifacetada, se vira nos 30, também tem podcast, faz de um tudo esse cara. E ele resolveu, então, sair de uma empresa familiar, né, Guilherme, que você estava ali com uma estabilidade financeira e tal, mas não te dava aquela paixão, né, e montar a Eco 55, iniciar novos caminhos profissionais. Fala pra gente um pouquinho sobre essa sua trajetória. Como você citou, a gente se conheceu já dentro da agenda climática, de uma maneira geral, mas essa minha queda de paraquedas, ou meu achado de estar nessa agenda envolvida com mudanças climáticas, ela vem de uma transição de carreira que começou em 2019. Eu vi que eu tinha passado por um processo de transformação numa empresa familiar, da família, mas um publicitário não se dá bem com empresa de engenharia, então eu sabia que aquele ali não era muito meu ambiente, e eu precisei alçar voos. Então, busquei o inesperado, assim, de sair do conforto sem saber exatamente para onde você está indo. E nessa jornada, como você disse, assim, eu tive que virar nos 30 ao ponto de ter feito uma escolha de mapear minha própria jornada de aprendizagem. Então, tudo aquilo que eu estudava, eu queria compartilhar aquilo. E eu acabei, já em 2020, começando a fazer um podcast chamado Sem Espuma, que é muito uma síntese um pouco da minha visão de mundo, da forma como eu vejo as coisas. Eu, não gosto muito de conversa fiada. E aí de querer saber, mais ou menos como o próprio Marcelo, assim, de querer saber o porquê e o motivo das coisas. Então, comecei a fazer o podcast, eu vi que o alcance, assim, no podcast na época ainda era só áudio, distribuído pelo Spotify muito vagamente. Tava muito legal, mas batia no teto. Aí em 2021
eu resolvi ir para o YouTube, né? A gente lembra, a gente 2020, 2021, a gente estava no auge da pandemia. Então foi a forma que eu, em transição de carreira, peguei um mercado que colapsou, né? Consultores, professores, todo mundo colapsou, né? E aí, para não enlouquecer, talvez, ou para compartilhar um pouco desse conhecimento, eu fui para o YouTube e fiz um projeto de 1 ano, onde eu estudava uma semana toda e produzia um conteúdo que eu divulgava na semana seguinte. E aí eu fiz 50 conteúdos, do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro ao dia 15 de dezembro de 2021. No meio dessa jornada, eu tinha 2 objetos de pesquisa. Saber se inovação tinha espuma, ainda é muito hype, e o ESG, se tinha espuma ou não, que foi até o objeto da gente se conhecer. E aí, inovação, a gente estava envolvido na criação do Base 27, a empresa da família e outras empresas que eu sou sócio são mantenedores desse ecossistema que estava nascendo durante um grupo de WhatsApp da pandemia, virou um prédio lindo, um movimento legal. E aí eu vi que inovação tinha sentido da gente juntar uma comunidade e fazer com que aquilo funcionasse. Descartada a espuma da inovação, é claro que tem muita, mas nesse momento... Só explica para a gente assim, o que você, publicitário, com sua mente criativa, né, entende que o que é ter espuma, né? É aquilo que aparenta, mas não é, né? Exato, assim, Suja a boca, mas não é cerveja. Pois é, eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com uma expressão muito do clima que a gente chama de greenwashing, né? Da gente estar usando a comunicação para disfarçar, macular ou deixar mais bela ou mais verde as coisas. Então, a espuma está um pouco nisso, né? Da gente ter que conviver com situações, né? E com mensagens e com conteúdo da profundidade de pires. E isso a gente vê que isso emburrece, que isso enfraquece a nossa sociedade. Então, a gente que gosta de livros, de filosofia, de comunicação, de estudar, de entender, de pesquisar, de buscar essas respostas, ao fim se sente incomodado com esses pontos cegos, né, com essas falhas. E aí eu chamo isso de espuma. Não gosto de espuma? Todo mundo gosta. A espuma também ela conforta, ela aquece, ela defende, ela protege. Assim como no chopp, ela tem que ter um pouquinho, né, um pouco do amor, né, e um pouco para segurar a temperatura da cerveja. Mas em excesso ou em falta, né, a gente reclama. Então, sem espuma era isso. Eu vou buscar a essência da coisa. A essência da coisa por trás dessa construção da análise do discurso. Da perfumaria. Colocada, né? E aí eu fui atrás do ESG, que a gente que vai já tendo mais alguns anos de carreira, a gente já passou por reengenharia, ISO 9000, Sigma, Belt, PMO, a gente já passou por tanta sigla. E para mim o ESG naquele momento era mais uma sigla. E aí você tem 2 escolhas, Flávio, assim, a gente criticar, apontar, é espuma, isso não vale a pena você seguir com isso. Ou você buscar o que vem depois disso. Né? Então, aprofundando uma pesquisa sobre o futuro do ESG, eu vi que a letrinha talvez, né, mais importante dessa história toda era o E, porque a gente estava face à mudança climática. Então, e uma vez que você bota o carbono, a emissão de gás de efeito de estufa, combustíveis fósseis, economia, essa confusão toda, a atmosfera em torno disso, era o problema mais complexo que a gente tinha que resolver e que o ESG sozinho não responde. E que mais cedo ou mais tarde a gente também viria que o ESG seria status quo e tem que ser. Então, quando você passa a ser esse o padrão, o que sobressai? O que a gente tem de resolver o problema para frente? No Brasil, a gente tem a pobreza, a gente tem desigualdade social e as mudanças climáticas vão... A previsão é que se não fizermos nada ou fizermos só o que estamos fazendo, vai agravar esse cenário. E aí eu me assustei. Porque, assim, ambientalista eu não sou, da série Abraçadores de Árvores, como estigmatizados somos, né? Quando a gente trabalha numa pauta... Ecochatos e biodegradáveis. Exato. E aí a gente convive com essa espuma, né? Que tenta nos cercar. Mas, ao mesmo tempo, eu venho de família pobre, família simples, e aí a pauta ambiental me pegou pelo social.
analisando um artigo da McKinsey que falou que até 2030, se a gente fizer uma transição desordenada, mais de 700 milhões de pessoas iriam para a linha da pobreza. Isso talvez tenha sido o divisor de águas para mim, que eu falei, cara, peraí, sabendo disso, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Quando a gente não sabe, tudo bem, mas quando você sabe disso, você tem que fazer alguma coisa. E aí, ainda nessa análise, eu vi que a maior espuma estaria justamente nas emissões, porque está todo mundo emitindo como se não houvesse o amanhã, e está tudo bem, existe um grande espiral de silêncio, né? Que todo mundo, a maioria, sabe que está esquentando, sabe que a nossa necessidade por energia e as fontes que a gente usa, que é responsável pelo que está acontecendo, mas não está querendo fazer nada porque é sozinho, é pequeno, é inesperado, Mas eu vi que eu precisava enfrentar esse problema e vi que havia possibilidades da gente investigar e fazer um sistema que pudesse medir a pegada de carbono de todo mundo e facilitar. E aí vem um pouco dessa história do Eco 55, dessa minha busca pelo inesperado, pela busca do sem espuma. Eu achei uma coisa que, na minha opinião, eu sabia que em algum momento eu ia me bater com alguma coisa que não era espuma. E bati em outubro, não foi nem em dezembro, que eu vi que eu, estudando realmente o ESG, que havia oportunidade. Falei, cara, beleza, quem é mais ESG, Flávia? Eu ou você? A minha ou a sua empresa? Né? Então, como é que a gente mede? Será que não tem como? Claro que tem. Já tem um monte de gente fazendo um monte de iniciativa. Tem um monte de coisa validada no mundo inteiro, por mais que as pessoas não queiram muito falar sobre isso. E se tem algo que é mais concreto, é a matemática, né? Medição é algo que é difícil contestar. É a ciência, né? Ciência, E é o livro nos conectando o tempo todo, assim. É um pouco da ciência. A partir do momento que você tem a ciência, que prova que está esquentando, que temos riscos, que temos responsáveis, que temos o que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, da minha parte, eu vi que tinha uma oportunidade, que a responsabilidade muito cedo cairia para o dinheiro, porque é ele que financia, se eu vou comprar um carro a gasolina ou elétrico, se eu vou comprar um forno a gás natural ou a carvão mineral, se eu vou, né? Então, a responsabilidade recai sobre o dinheiro, que é um mercado não regulado, ele é autorregulado, ele odeia a regra. E é por isso que é um dos entraves que acontece, mas que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí eu vi que eu poderia juntar todas essas boas iniciativas, que o Brasil era uma terra arrasada ainda nesse aspecto, e que, quem sabe, a gente podia fazer dentro de um ecossistema de inovação. Né? Fiz a primeira startup do Base 27. Dentro da busca pelo social, através do ESG, através da mudança climática, eu acabei de paraquedas numa plataforma, construindo uma empresa de tecnologia. Então, assim... Que já ganhou prêmios, né, Guilherme? E aí é a beleza do inesperado mesmo. Porque quando você começa uma jornada tão ao desconhecido, né, porque a gente vive, principalmente aqui no Espírito Santo, uma economia que ela é muito dependente do carbono. E aí você falar nisso é quase uma heresia por aqui. Nessa jornada, acabei que inscrevi o Eco 55 no Web Summit em Lisboa, foi reconhecido como uma startup de impacto. Vou a Lisboa, vejo 17 mil stands, todo mundo falando de pegada de carbono, escopo 3, viés social. Falei, gente, eu estou no caminho certo, eu tenho que seguir. E quando você volta ao reconhecimento, né, do cachorro vira-lata que latiu fora do quintal, e aí eu tive a oportunidade de fazer projetos incríveis em 2023 e 2024. Com a EDP, interagindo com Portugal, né, com a multinacional portuguesa, com a Vixpar, que é do grupo Águia Branca, dispensa apresentações, avaliando cadeia de suprimentos, que foram 2 primeiros testes e foram uma aceitação incrível dos fornecedores. Então vamos para 2024. E aí, mais uma vez, o Web Summit me faz uma alçada, que depois que eu fui selecionado em Lisboa, eu acabei acompanhando a jornada do Web Summit no Rio de Janeiro, também como startup de impacto, até que no ano passado, no pitch que eu tenho direito por ser startup de impacto, eu resolvi não fazê-lo em inglês e fiz em português. E aí o cara me interrompeu no meio do podcast, quer dizer,
o cara me interrompeu no meio da apresentação de 2 minutos, eu terminei ela em inglês, mas teve uma comoção, assim, das pessoas naquele momento, eu estava super chateado de ter feito, teve a comoção e eu fui embora, daqui a pouco me liga Anselmo Góes, assim, do Globo, querendo saber o que tinha acontecido, uma repercussão incrível, teve 150 mil visualizações no meu site num dia, e aí você acaba tendo a possibilidade de ser visto aqui pelo Bandes, e que enxergou que o problema está no dinheiro, a responsabilidade está no dinheiro, e enxergou que a possibilidade de a gente abordar os 300 clientes que eles têm na carteira. A Cezan fez o mesmo caminho, viu que a gente podia fazer isso com a cadeia de suprimentos, fizemos também com mais 200 empresas. Ao final, por adesão livre e espontânea das empresas, foram mais de 40 inventários, 19 milhões de toneladas apuradas, talvez o maior inventário de gás de efeito de estufa que a gente tem no Espírito Santo. Mas ainda é um grande desafio da gente avançar nessa agenda, né, Flávio? Assim, muito feliz com as coisas inesperadas que aconteceram nessa jornada, né? Mais de 6 meses para cá, a geopolítica não tem ajudado em absolutamente nada. Então, parece que o mundo está numa posição de pausa, esperando o Globo News da noite para saber o que o Trump fez de errado naquele dia. Na pauta de sustentabilidade, então, ele barbarizou. Trump, o Netanyahu, né? Tantos líderes. E aí, não obstante, como é que você fala em salvar um planeta em que estão jogando bombas um na cabeça dos outros por conta de, enfim... Território, petróleo, né? As mesmas, assim, fundamentos, água, né? Fundamentos parecidos com os do passado, né? Mas existe novidade nisso, né? Porque, assim, é a primeira vez que eles guerriam e não é por petróleo. Isso é sinal da transição energética, que o ativo petróleo já não é um ativo que compensa tacar a bomba na cabeça dos outros. Isso já era esperado em algum momento, mas é isso. Como é que você vai falar em justiça transgeracional, em impacto e vieses de longo prazo, investimento em startups climáticas que tem essa perspectiva de tecnologia de longo prazo? No mundo a gente tem inteligência artificial fazendo uma disrupção terrível e bombas sendo tacadas do outro lado do planeta, e então fica todo mundo numa posição de que deixa eles resolverem lá, né? Depois eu resolvo o problema que eu tenho para resolver aqui. Como se sempre tivesse algo mais grave acontecendo, né? Ou alguma justificativa boa que me permitisse a inação, né? Que talvez seja esse o grande desafio. Romper o espiral do silêncio, né? Porque a gente é maioria. Se você fizer uma pesquisa, falar, não tem quem não queira salvar o planeta, não tem quem não queira, não goste do meio ambiente. Sabe? Tem os negacionistas, né? Mas até os negacionistas, na maioria das vezes, são fakes, né? Eles são 7% no Brasil, 11% nos Estados Unidos. Eles são uma minoria barulhenta. Isso quando eles são de fato negacionistas, porque muitos deles são falsos, assim, se colocam como negacionistas porque têm um interesse, né, a defender. E aí, eu fiz uma pesquisa sobre esses comportamentos, porque nesses primeiros 2 anos, né, que eu abordei, só ano passado foram 644 empresas abordadas. E aí eu tive que fazer muito cafezinho com o CEO, com o cara cabeça branca, dono da lancha. E às vezes, por muitas vezes, eu passei por situações de estar mostrando minha tecnologia inteira, NDA assinado, 1h30 de reunião, quando termina a reunião, moço, você está muito confiante. Eu falei, confiante com o quê? Eu tomei um susto, falei, confiante com minha apresentação, com o meu trabalho. Eu não entendi. É que o planeta está mesmo esquentando. Para mim, isso é um ciclo. E aí, aquela 1h30, aquele NDA, aqueles honorários advocatícios, aquela confusão toda que eu me meti, ela acabou naquela frase, né? Então, eu falei, gente, não é possível que só existam essas pessoas que não acreditam e que acreditam que o planeta está esquentando. E aí eu me deparei com uma pesquisa de Yale, que mapeou o mercado americano por 10 anos e viu que não existiam só esses 2, mas 6 tipos de público de opinião diferentes. Então nós temos os alarmados, os preocupados, aí vai arrefecendo até chegarmos nos descomprometidos e nos negacionistas, que são minoria, mas eles são barulhentos. Falei, gente, mas por que nós somos maioria? E eu vou falar não é só sobre clima não, gente. Estou falando sobre mulheres, que são maioria, sobre negros, que são maioria.
Por que as maiorias não são minorias? Por que as maiorias não conseguem furar essa bolha? E aí, por isso que eu trago essa expressão do espiral do silêncio, porque ela é uma teoria da comunicação que mostra que quando a gente tem medo de ficar isolado, de nossa opinião não valer a pena ou poder nos levar ao isolamento, a gente, mesmo com a sensação de ser maioria, a gente prefere segurar a onda e ficar de boa. E pauta climática é essa pauta. Mudança, meio ambiente, de uma maneira geral, é essa agenda. Existem os apaixonados, nitidamente, existe o pessoal que fala assim, cara, eu não vou me envolver nessa pauta porque se você não gostar de ver, a gente não briga. Né? O que é muito confortável. Eu acho que o grande avanço da pauta ESG, que eu acho que não é espuma, é justamente porque ela foi trazer a ideia da sustentabilidade empresarial para o mercado financeiro. Né? Discussão de ESG é finanças. Sim. Então, é dinheiro. E aí trouxe essa coisa mais de realidade, de materialidade para a questão. E aí passou de ser interesse. Inclusive, eu, nas minhas palestras sobre isso, sempre coloco uma fotozinho, né, do abraçador de árvore, que antes era só normalmente aquela ambientalista, né, ou mulher de camisa verde abraçando a árvore. E aí depois eu coloco o agricultor, o CEO, né, de terno, tal, todo mundo abraçando a árvore. Porque, na verdade, não está abraçando a árvore, está abraçando a gestão de risco e as oportunidades que isso pode gerar, né? Então... É exatamente isso. E é uma evolução, sabe? Eu acho que assim como a Agenda 2030 e as ODS, ótimo, não funcionaram. Mas vamos jogar a criança com a água da... Não é isso. Faz parte de uma evolução. Os problemas ambientais são pauta global desde a década de 70. A gente não está discutindo isso aqui agora. Eles vieram trocando de roupagens, de objetivos para isso mesmo, porque se a gente não tiver um framework, uma estratégia global para enfrentar, dividir em 18 quadrinhos, com um númerozinho bacana, com corzinha diferente, fica difícil, porque o grande problema não é cognitivo, ele é educacional, é você chegar às pessoas. E assim, essa coisa de não funcionou, eu acho que depende muito da perspectiva, né? Por exemplo, eu que sou uma pessoa com predisposição a enxergar o copo mais cheio, não funcionou no sentido de provocar o impacto que se esperava, ou que se sonhava, mas algumas pequenas transformações foram feitas. Eu acho que cada etapa foi construindo uma cama, assim, né, um campo para a chegada da próxima e promover. Infelizmente, essas transformações estão muito mais lentas do que a necessidade planetária. Então, a gente já está num déficit planetário, a gente já está numa situação de risco, a gente já está com um aquecimento maior do que poderíamos ter. Mas deixa eu só corrigir para não... Assim, eu falei que não funcionou por um aspecto de crítica positiva. Tá? O que a gente precisa fazer para funcionar? Isso. Né? Não é, olha só, gente, vamos abandonar a agenda. Não é isso. A gente tem uma agenda, tem os objetivos, eles estão muito bem estabelecidos. Quem quiser seguir, pode seguir, que o framework é ótimo. Infelizmente, o que a gente acha que... E não foi eu que falei, foi o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, falou, cara, tem alguns desses objetivos que a gente até regrediu. Então, hoje já tem discussão o que a gente vai... Qual é a próxima agenda? É 2050? Porque quando fizemos a 2030, também tinha essa expectativa de que o mundo ia diminuir 47% das emissões de carbono até 2030. Então, assim, numa maneira geral, é papel da ONU, é papel da sociedade criar futuros tangíveis. Possíveis é uma outra história, mas eles estão... No momento em que a ONU perde tanto poder, né? Ou nesse momento, quando os Estados Unidos saem dos principais, né, núcleos, enfim, né, internacionais, quando ele denuncia os acordos, tal, a gente perde muita força, né? A comunicação interplanetária, a própria ideia o aspecto positivo da globalização perde muita força. E assim, critico e pago o Pacto Global. Então, assim, a gente tem que mudar o sistema por dentro, né? Principalmente nas agendas ambientais de uma maneira geral, porque se a gente quiser lutar por fora, o estigma e a espiral do silêncio, ela funciona, ela é muito forte. É isso aí. Bom, 55, só para esclarecer, né? Você deve ter escolhido por causa do FIT 55, enfim, da meta europeia, não é isso? O Eco 55 é porque o que vai acontecer daqui para frente com relação a carbono? Cada país já tem o seu compromisso, isso que chama NDC, ou contribuições nacionalmente determinadas,
que estabelece como é que vai ser sua curva de descarbonização. Para isso, vai ter que ter uma central para pegar todos esses dados da indústria, do agro, do resíduo, do transporte, botar tudo num balaio só, que a gente chama de portal MRV, sendo nos próximos capítulos. Esse mesmo sistema precisa ser, cada país vai precisar ter um desse. Hoje no mundo tem 6. A Colômbia, o Brasil está em formação, que eu tive a oportunidade de escrever para o Ministério da Fazenda, tem na União Europeia, em alguns países só, então a coisa ainda é muito, muito... E aí eu vi que precisaria ter um sistema local e nacional. E aí o 55 é o DDI do Brasil. E aí eu falei, não, Eco 55, então se for em Portugal é Eco 341, se for na Argentina é Eco 54, ou nos Estados Unidos é Eco 1, ligando com a história do DDI. Engraçado, eu achei que uma das primeiras normas, né, que regulamentou foi o FIT 55 da União Europeia. Eu achei que tinha sido por causa disso. Não, né? foi mais... Tá vendo cabeça de advogado? Já pensa logo na norma. Mas né? é uma visão de... Mas aí já é uma visão mais publicitária mesmo do que de advogado, assim. É uma visão de foi o que acabou virando o Eco 55, o primeiro rating climático. Porque isso... a estratégia foi, vamos medir todo mundo, criar um indicador comum para que ele vire um rating. Então, quando eu abordei no Espírito Santo 600 empresas e consegui 40, hoje eu tenho um instrumento, uma pesquisa incrível e um instrumento de avaliação comum a todas essas empresas que pode ser replicado. Aliás, é bom né, esclarecer. Nesse caso, o rating é de avaliação. A agência é uma agência de avaliação, né? No caso, uma startup que promove essa avaliação, essa mensuração. Não é de ódio. Então, assim, tem que tomar cuidado. Rating é uma nota, né? O rating é... Quando a gente avalia a brincadeira que eu fiz com a Flávia de quem é mais ESG, eu, você, ou quem é melhor no carbono, eu, você, ou quem tem menos riscos climáticos, eu, você... Eu acho que você tem menos do que eu. Ah, é? Eu consigo. Por quê? Não, se você for pegar aqueles sites que medem pegada de carbono, em geral, as mulheres, a menos que você fume, mas se você não é fumante, as mulheres, por conta de secador de cabelo, essas coisas, elas têm uma pegada maior, infelizmente. Mas assim, mais uma vez estão querendo botar a culpa nas mulheres, mas eu não concordo nessa história não, tá, Flávia? Você não concorda com esses critérios, não, né? Não, porque isso é muito do hábito pessoal. Nem toda mulher seca o cabelo. Eu tenho moto elétrica, carro elétrico, sou chato para essas coisas porque, como diz a expressão em inglês, walk the talk, né? Se eu falo disso, eu preciso vivenciar isso. Então, de uma certa forma, eu estou alinhado. Se a gente for medir pegada de carbono, pode ser até que esteja, enfim... Mas não vem ao caso, porque nossa pegada de carbono é muito pequena. E é um problema de uma escala que precisa ser dada à escala a ele. Então, o Eco 55 em si, o objetivo era, não adianta eu medir a pegada de carbono de uma empresa. Ou de uma empresa. Eu preciso medir da cadeia de suprimentos numa grande companhia. As nossas grandes indústrias... É o escopo 3, que é o escopo 3, então... Vamos esclarecer essa questão, né, para o nosso público que não é da área, o que é o escopo 1, escopo 2, escopo 3, para a gente passar para o livro, porque esse papo também é muito interessante, senão a gente fala só disso, né? O desafio é como é que mede a pegada de carbono, né? Então... Primeiro, responsabilidades. A responsabilidade está sobre os negócios. É a atividade econômica que gera emissões. Não é o nosso consumo, a gente é consequência. Mas a causa é a atividade econômica. Então, são as empresas que vão ser taxadas, os bancos que vão ser responsáveis, enfim, é um sistema que está sendo construído. Mas, sabendo que a gente tem que medir a pegada de carbono das empresas, a regrinha é anual, como uma contabilidade, de 1º de janeiro a 31/12. O que você comprou é o que você adquiriu, e o que você processou. Então, isso, para ficar mais fácil, foi dividido numa regrinha, num protocolo global. Então, 9 em 10 empresas no mundo usam o mesmo protocolo, que é o GHG Protocolo, que divide em 3 escopos. Que o escopo 1 são as emissões que acontecem dentro de casa, são as emissões diretas, né? Então, alguma coisa que aconteça dentro de um processo, dentro do seu galpão, da sua padaria, do seu escritório, etc., da sua atividade. O escopo 2 é a energia elétrica, a soma desses dois é a gente chama de emissões diretas. Então, o que a gente faz com a energia que a gente compra é as nossas emissões diretas. Só que quem quer vender verde tem que comprar verde. Então, você precisa de uma cadeia de suprimentos por trás para poder beneficiar um determinado produto ou transformar isso em serviço e jogar para frente. Então, essas emissões que acontecem na cadeia de suprimentos precisam ser adicionadas, que a gente chama de emissão indireta ou escopo 3. A bem da verdade, se todo mundo tomasse conta da sua vida, ninguém precisava tomar conta da vida de ninguém, né? Isso vale para o carbono também. Então, se você
dentro de casa tomasse cuidado e comprasse energia do lugar limpo, você não precisava tomar conta considerando que o seu coleguinha que você compra estaria fazendo a mesma coisa também. Só que não é assim que funciona, então a pressão vem de cima para baixo. Vamos lá nas grandes, que vai pressionar a cadeia de valor, que vai pressionar a cadeia de valor, que vai pressionar a cadeia de valor. É chamado efeito cascata positivo, né? Que é o efeito cascata. Então, eu falei, não adianta eu medir o grandão, eu quero medir a base, porque é aqui que está o problema social. E o menor, né, o fornecedor, ele só vai promover a transformação se, né, o cliente dele, o principal cliente dele exigir. A gente trabalhou, eu trabalhei muito tempo com compliance, né, e dava consultoria para empresas nesse sentido, e é assim que funciona, né? A ideia de você responsabilizar as grandes empresas pelos atos dos seus terceirizados é justamente propiciar esse controle que só só o comprador, aquele que tem o poder econômico sobre você pode impor. Porque um pequeno empresário, um médio empresário no Brasil, que já tem tanto imposto para pagar, tanta burocracia, você acha que ele vai se preocupar com isso se ele não for obrigado a, né? Então, eu acho que é um mecanismo que funciona, né? Não deveria ser assim, mas na prática é o que funciona. E não funciona bem porque existem pouquíssimas pessoas ou especialistas ou tecnologia para medir. Então, se uma empresa média for pedir para fazer um inventário, um orçamento básico vai achar 30, 40... Quem é que quer pagar 40, 50 mil reais para saber que emite carbono? Para denunciar os seus problemas. E a outra coisa é, você vai criar um problema, ele vai fazer o que com isso? Já que a gente não tem um mercado regulado ainda, que não pode. Ou assim, como é que tá bom, eu vou diminuir pela metade, Guilherme. Qual a vantagem competitiva que isso vai me dar? Eu vou ganhar mais? Porque só tô vendo burocracia, só tô vendo custo. Então isso, de fato, o empresário brasileiro médio, ele é reativo. Ele vai esperar ou a regulação, o porrete de um lado, ou a cenoura, que é o dinheiro barato na outra ponta. Ou um incentivo fiscal de curto prazo, né? Acho que o ser humano é assim, né? Aprende na dor e no amor, né? Pois é. Infelizmente, a gente é assim, né? E talvez, assim, seja talvez o ponto da gente até começar a se conectar com o livro, assim, porque o Marcelo fala sobre a gente ter essa necessidade de ressignificação com a própria natureza, né? Que seja na espiritualidade, que seja na pesca de truta, que seja na necessidade da gente defender essa existência, porque é muito bonito da forma como ele fala, pelo ponto de vista de ser um cara que não acredita em Deus. Mas assim, eu não tive esse mesmo entendimento que você. Eu até fiz uma pesquisa sobre isso. Ele começou cético, mas hoje ele se diz agnóstico, no sentido de não acredita, mas não duvida. A humildade científica dele colocou ele na posição de agnóstico, né? Mas ele perguntado se quando ele morrer, para onde ele vai, ele acha que acabou. Então, no final das contas, é um pouco... Talvez seja até mais bonito isso, assim, de você ter o exercício da tolerância ao diferente perante ao que você acredita. Né? A gente estava brincando de problemas geopolíticos, as pessoas estão tacando bomba uma na outra por diferença de religião. Ele combate, aqui eu percebi que ele combate tanto o ceticismo arrogante, quanto também o fundamentalismo, né? Essa questão dos extremos. Mas ele acha, ele identifica na própria natureza e ele conta alguns fenômenos também. Ele defende a questão do mistério. Ele fala que quando jovem, ele era extremamente curioso. Ele até conta aquele caso da empregada que bebeu todo o uísque do pai e colocou chá no lugar. Eu achei engraçadíssima essa história. E aí, né, ela... Eu também, porque eu já fiz isso quando eu era ela tascou uma macumba, né? Quando o pai dele demitiu a moça, ela jogou uma praga, né? Nele. E aí, aquela história da cristaleira, que ele não sabe explicar até hoje o que aconteceu ali, né? Então, assim, ele diz o seguinte, como eu vou duvidar disso? Eu não tenho... E aí ele coloca os limites do conhecimento humano, que sempre serão limitados. Então, assim, essa questão... Ele não é o primeiro autor que a gente trabalha aqui no Livrosofia que fala sobre essa necessidade da humildade científica. Né? A gente já trabalhou, a gente falou do Dan Ariely, naquele livro Desinformação, ele fala a importância da gente ter a humildade no trato com o diferente. Outras obras importantes, acho que acho que toda pessoa de profundidade, ela vai percebendo quanto mais ela sabe, que menos ela sabe, que mais ela precisa ser humilde diante da grandiosidade, né, do universo. Ele, então, que é um físico que pesquisa o universo mais ainda. Mas essa metodologia da pesca fly, conta um pouquinho, para quem não leu o livro,
até para se interessar por ler, né? Que tipo de analogias, de comparação ele faz nesse livro? Marcelo é o maior físico brasileiro da história, né? E viveu a vida nos Estados Unidos, na região lá de Boston, Massachusetts, lá para cima, que é uma região onde se tem muito aqueles grandes lagos, tem muito daqueles riachos e as salmão-truta, esses peixinhos de um estilo de pesca muito peculiar, que é uma vara simples, que não tem nem carretilha, com uma peninha, que eles chamam de fly, imita uma mosca. Não tem peso, né? Não tem peso nenhum. A diferença é 2, 4, 6 gramas da isca. E que você fica arremessando. Tudo depende do seu movimento, a sua interação com o vento. E você entender como é que você interage com aquilo. Assim. A natureza mesmo, né? Exato. Então, e aí ele faz essa brincadeira, por exemplo, usando a imagem que você deve ter construído aí desse rio com floresta em volta. Você, como cientista, você pode olhar para a árvore que está do lado e falar, não, beleza, é clorofila, é fotossíntese, é mitocôndria, é CO2. Mas por que ela está fazendo aquilo ali? Né? Então, assim, é essa relação com... Espiritual. Com a ciência, com a natureza. A ciência, com essa... De ressignificar, de você ter esse... Né, essa simbiose, né? Exatamente como você falou, assim, você pega um negócio que é super leve para atacar contra o vento, porque vai fazer uma curva, que vai bater lá naquela pedrinha, porque ele viu o movimento de um peixinho que pode estar lá, e naquele momento pode estar com fome e morder. Então... E é um movimento meditativo, né? Ele assim, em determinado momento da vida, ele conta, né? Até a esposa dele incentivou e tudo, que ele quis fazer algo além de dar aula, né? Além de trabalhar, porque ele dá aula em várias universidades, ele é palestrante internacional e tudo, mas ele queria fazer algo como hobby. A gente vai buscando algo a mais, como eu estou fazendo aqui no Livrosofia, como você tem seus hobbies também, uns vão para música. Ele quis fazer algo mais, e esse algo mais, ele sempre se interessou pela pesca, ele tinha memória da pesca, né, com o pai, com o avô, e aí ele quis se interessar por esse tipo de pesca, porque ela exigia presença, era praticamente uma atividade meditativa, yogi, ela exigia uma conexão profunda e espiritual com a natureza. Então, assim, quando a gente fala que ele é cético, eu acho que ele é cético em relação à nossa ideia de Deus e religião que a gente tem. Sim. Mas assim como o Karnal, por exemplo, ele tem até essa obra, ele escreveu em parceria com o Karnal, A Humanidade em Busca de Si. Então, aparentemente, seriam 2 ateus, mas são ateus no sentido que nós, a maior parte da humanidade, entende a divindade como um Deus que intervém, que controla, né, e tudo mais. Mas, de certa forma, ambos têm uma espiritualidade nessa relação com o mundo, uma fé na humanidade. É como se não colocasse o Deus no controle da sua própria vida, mas meio que reconhece a sua existência. Sua existência, exatamente. Por isso que ele se coloca como um agnóstico natural, até um pouco parecido com digamos assim, com as religiões primitivas, de certa forma, né? E esse livro, como ele já tem paganismo, uns 10 anos, ele, já que a gente vem acompanhando outras obras, ele veio evoluindo também nessa própria abertura pessoal ao diferente, assim, com a própria ancestralidade indígena, que conversa muito melhor com a natureza, que se conecta, que teve seus espíritos, seus deuses, a chuva, o vento, a tempestade, o raio que trazia o fogo. Então, que conviveu em simbiose com essa energia, explicando isso de uma forma diferente. E aí é porque a gente tem a visão... Usando a física quântica, né? Ele vai trazendo. E assim, a cada lugar que ele vai, ao longo do livro, ele vai pescando em lagos diferentes no mundo. Ele vai para a Islândia. Sim. O livro é interessante, assim, é divertido, não tem monotonia, né? Ele vai trabalhando ciência, aspectos espirituais, mas numa história, né? Muito conectando lindo. o que você tinha falado, assim, a pesca de fly é uma pesca muito difícil, é muito técnica, é para exercício de paciência. Então, é aquilo que você falou, é menos sobre a pesca. Tá lá de bota, um lago frio, congelante, o peixe pode ser que nunca passou por ali onde você tá jogando o negócio, mas é menos sobre a pesca, é mais sobre a conexão menos com o que se explica, mas com o que não se espera ter. Né? Que é o que é do inesperado.
né? Então... Ele me lembrou, ele fala da questão do cisne também, aí ele lembra até um pouco Nassim Taleb, naquele livro né, em que ele fala, como é que é a expressão que ele usa? Não é mais resiliente, é inquebrável, não, Tem um livro do Nassim Taleb que ele fala, né, a lógica do cisne negro, tal, que depois virou a lógica do cisne verde, até quando a gente começou a falar de ESG. E ele tem essa expressão em que ele fala, olha, até então ninguém sabia daquilo, ninguém sabia da existência de um cisne negro, até irem para a Austrália e verem que na Austrália nem todo cisne é branco. Então, assim, você tem que estar aberto ao novo. Todo cientista ele tem que vir com uma pergunta e com um espírito aberto a descobrir, né? E não já com uma hipótese fixa, né? Um pensamento rígido que, né, ele pode firmar como infirmar. Então, assim, ele vai fazendo isso como metáfora da vida, né, Guilherme? Sim. E provocando e estabelecendo em nós a amplitude do nosso senso crítico, da capacidade de fazer perguntas, de achar espuma nas coisas. Né? Porque ele é o tipo de físico que levou sua obra e depois trouxe para a literatura a busca pelos pontos cegos, que eu acho que é o próximo livro que ele tem, está escrevendo. Então, a busca pela falha, mas não ao ponto de crítica, né? Como a gente estava conversando sobre a crítica que eu fiz à Agenda 2030, etc. Mas sobre a perspectiva de olhar o problema ou a coisa de uma forma diferente, a gente buscar soluções novas e engajar mais pessoas. E aí eu queria que, quando o Guilherme indicou esse livro, eu fui retomar um pouco o Marcelo Gleiser, que desde o Fantástico, assim, eu não era um cara que eu estava seguindo. Eu comprei esse livro, mas eu não estava seguindo ele. E aí eu fui no canal dele no YouTube. Gente, ele tem vários cursos gratuitos. E tem um curso em que ele assim, ensina os princípios básicos da física e da ciência cósmica moderna. E aí você vê que ele realmente tem uma natureza filosófica, porque ele vai o surgimento do conhecimento, né, desde a Idade Antiga, do que nós chamamos de homem das cavernas, e aí ele resgata essa questão da importância do mistério, do místico, na verdade, dos símbolos para a humanidade. Eu queria aproveitar e te perguntar, Guilherme, você é um cara crítico, que tem um senso crítico, é um cara disruptivo, é um cara que fura espuma, né? Mas você consegue, porque tem espuma que está na superficialidade e tem a sombra que está lá atrás. Você se considera um cara mais cético ou você é um cara que se encanta, assim, e acredita nos mistérios da existência? Nossa, 100% eu acredito em mistério, assim. E é um pouco dessa expectativa, né, de não saber, assim, Flávio, é tão difícil até falar sobre isso, porque eu sou muito ansioso, e o ansioso é a pessoa que está com a cabeça no futuro, né? É o crítico que quer fazer aquela coisa melhor, que vai pensar, nossa, qual pergunta que o Flávio vai me fazer, quantas hipóteses de resposta eu posso dar. Então a gente está com a cabeça muito sempre na frente. Então, entregar ao desconhecido, entregar a Deus, entregar ao mistério da vida, acalenta, acalma. É melhor do que um remedinho, sabe? Porque é isso. É estabelecer que a gente não está sob o controle das coisas, é a melhor opção para ser feliz no momento, porque né, o outro lado é você tentar prever o futuro, e aí só bola de cristal. Só bola de cristal. E assim, se a gente não entender que tem muita coisa que a gente não explica, que a gente não vai conseguir explicar, entender a limitação da mente humana, e ele coloca isso. Ele coloca, inclusive tem uma parte que eu marquei aqui, né? Todo mundo já sabe que quando o livro é bom e é meu, eu só não marco quando o livro é emprestado, né? Mas quando o livro é meu, eu marco bastante. E ele traz aqui um trecho em que ele coloca tudo aquilo que a gente não vai conseguir conhecer, o que ele chama de incognoscíveis. Então, existem situações em que hoje, à luz da ciência moderna, o homem não vai conseguir explicar. Existe uma ilha do conhecimento. Então, essa é a melhor expressão, a melhor expressão do livro, eu acho, que ele fala sobre... Ilha do conhecimento. O ilha do conhecimento, que a gente fala que o conhecimento da gente é uma ilha no meio de um oceano desconhecido. E à medida que a gente amplia o nosso conhecimento, né, aumenta o tamanho dessa ilha, amplia a nossa fronteira com o desconhecido. Então, isso é o principal retrato da nossa pequenez, talvez, né? Assim,
Por mais que a gente saiba, por mais que a gente estude, por mais que a gente investiga, eu e você temos 24 horas por dia e uma vida limitada. Alguma hora ela vai acabar. Então, aceitar que terão coisas que a gente não vai conhecer também é uma coisa, é um fardo a menos para se carregar. E é interessante que até mesmo para aqueles que são, e aí como eu, né, assim, a gente tem uma base religiosa, é bíblico, né, eis o mistério da fé. Todo tempo, os livros sagrados, seja a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, né, o Mahabharata, os livros das mais diversas, eles falam a todo tempo do mistério. Agora, é interessante que embora a nossa Bíblia, por exemplo, que é o livro mais conhecido, né, do Ocidente, fale em mistério a todo tempo, houve muito tempo perseguição pelo oculto, o ocultismo sendo algo... e aí eu fui entender o ocultismo, algo que eu tinha medo, algo que estava ligado ao diabo, né, nos dogmas religiosos, a partir da perspectiva filosófica, ouvindo principalmente a professora Lucilene Galvão, né? Ou seja, quem busca o ocultismo busca justamente aquilo que está oculto, aquilo que está abaixo da espuma, essas pessoas que têm espírito investigativo e que com isso vão transformando a realidade, né? Então, assim, acreditar que existe aquilo que é oculto, mas ter essa curiosidade investigativa de que eu posso descobrir algo novo e fazer a humanidade avançar, também faz parte da natureza humana, né? É importante, né? Eu acho fundamental. Eu acho que a fé precisa continuar no lugar da fé. A fé não pode virar razão, sabe? Eu acho que é o desconhecido e o ponto de interrogação que nos move, não é o ponto de exclamação, sabe? É a razão da fé que leva a guerras, leva a conflitos, é a certeza. Mas não é mistério. Falsas certezas. Né? Não é? Claro que a gente tem na Bíblia, tem várias passagens importantíssimas do que aconteceu, que está escrito, que foi visto, retratado e cultuado por muitos, inclusive por mim, mas a gente tem também o próprio movimento de evolução desse planeta, dessa sociedade nos últimos 2000 anos, que nos tiraram um pouco do oculto, da dúvida, querendo, né, esse pensamento iluminista, esse pensamento de que a gente tem que Deus é um só que está lá em cima e que aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? Então, eu acho importante o mistério, né? Porque é com os nossos filhos, né? Assim, um pouco, se eles não tiverem um pouco da dúvida do que vai acontecer, vai, né? Ou o que a gente vai fazer com eles, né? Acaba a coisa indo para um lado. Criança, eu particularmente acho que a criança tem que acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Tem que dormir e, né, acreditar que a fada do dente vai pegar o dentinho que está debaixo do travesseiro. Isso faz parte da construção do ser humano, é importante para a formação da personalidade. Para que chegue com 16, 17, 18, 19 anos, quando for forçado a escolher o que ele quer ser pro resto da vida, que é um absurdo, mas ele possa sonhar que sim, eu posso salvar o planeta. Sim, eu posso ser um astronauta. Sim, eu posso ser um padre. Né? Então, enfim, eu acho que... E são essas pessoas que cultivam, né, esse interesse pelo mistério que vão transformando a humanidade, que vão correndo atrás das descobertas, né? Exato. A solução das coisas não está na resposta, está na pergunta seguinte, né, Flávia? Assim, eu falo muito com as minhas filhas, assim, eu preciso aumentar a capacidade crítica de vocês, a capacidade de fazer perguntas. E os livros ajudam muito nesse processo, fundamental, né? Fundamental. Agora, eu quero falar de uma outra coisa que me chamou muito a atenção no livro, aí foi o que mais me sensibilizou, porque ele arrisca até uns versinhos ao longo do livro. E ele fala muito sobre a questão da beleza, mas não na beleza perfeita da natureza. E ele prova, né, ele como grande conhecedor da física, enfim, da cosmologia, ele fala da questão da importância da imperfeição e da irregularidade da natureza. O belo enquanto expressão, não da perfeição, né, daquilo que é harmônico, mas da irregularidade mesmo. E aí, isso é fonte de beleza. Então, assim, essa diversidade, o que é irregular. E aí, quando ele foi falando sobre isso, beleza é um assunto que me interessa, mas não no sentido estético só, né? Eu falo que nessa fase da minha vida em que a gente vai perdendo ou mudando um pouco da beleza estética, a gente vai pensando em outros tipos de beleza, né? E eu tô cada dia mais interessada por essa beleza que eu falo que é a beleza absoluta, né? A beleza imortal. E ele fala sobre essa beleza. E essa beleza é uma beleza imperfeita, inconstante, irregular. E aí ele conta que existem, por
exemplo, eu pensei, o ornitorrinco, que é algo mais irregular da natureza, né? Para quem acredita que Deus criou o universo, poxa vida, Deus fez o ornitorrinco e você está reclamando de quê, né? E outra coisa, nem tudo muitas coisas que são irregular são excelentes, são construtivas do ponto de vista evolutivo, e outras coisas que são perfeitas são altamente destrutivas, como, por exemplo, o olho do furacão. Ele mostra, né, que se existe um círculo perfeito, é o olho do furacão. É algo lindo de se ver de fora, e olha o potencial destrutivo disso. Então, esse jogo que ele faz, como é que isso te tocou? Você como criativo, publicidade, como é que você lida? Você falou que você é ansioso. Como é que você tem lidado aí com perfeccionismo? Ansioso e perfeccionismo. Que é uma doença, né? A gente fala aqui, eu sou uma perfeccionista em recuperação, né? Em recuperação. Então, todo dia... de anônimos, você me chama. Acho que a gente pode criar um grupo, né, de apoio. Olha, eu acho que é sobre isso, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, hoje estava com uma espinhazinha bem aqui, reclamando. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, olha, é nessas imperfeições que a gente precisa liberar, assim. Eu confesso que já fui mais, até como produtor de conteúdo, você começa a lidar com uma coisa que impede você ver as coisas belas de uma forma mais simples, que é o tempo. Então, você precisa liberar aquele troço e vamos publicar. Mas o que a gente vê é que a sociedade como um todo já começa a se reconstruir na forma de ver o belo, de ver ele mais imperfeito. Na própria segurança das mulheres, eu vejo isso nas roupas. Acho engraçadíssimo, por exemplo, hoje os homens usam calças mais apertadas do que as mulheres. Né? Então, que em outro momento seria uma visão de insegurança, não, de liberdade. Então, isso é belo. Né? Então, eu vejo beleza nisso também. Assim. E esse livro inspira nesse aspecto também, de você aprender a sair num dia e não pescar, isso também é belo. Né? Ou ir visitar um cliente e receber um não, há quem diga que pode ser um livramento, mas pode ser uma beleza também. Né? Então, é lidar com essas frustrações, com as perdas, né? Permite com que a gente vá vendo... É como você disse, a gente começa a ver beleza quando a gente vai ficando mais velho. Né? Assim, a beleza no simples, a beleza de uma ação, a beleza né? Enfim... Eu assim como... Até na doença, sabe, Guilherme? Eu, por exemplo, hoje vejo, por exemplo, eu que tive o Covid muito grave, que naquele momento, aquela doença foi uma doença curativa até para mim, porque ela adoeceu o meu corpo, mas ela curou a minha alma em diversos aspectos. Eu não estaria fazendo livrosofia aqui hoje se não fosse a Covid. Então, é claro que não estou mitigando a dor daqueles que perderam, e eu perdi também familiares e tudo, nem a dor que eu mesma passei, mas é que você encontra um aprendizado naquilo, né? Ele fala de encontrar beleza na existência, né? Assim, isso são os percalços, são os steps, né? os degraus que a vida vai te entregando ao longo do tempo. Eu gosto muito dessa visão do belo imperfeito, assim, né? Assim, principalmente na arte, na forma de se manifestar, de escrever e de produzir. E os números têm mostrado que as pessoas também têm gostado mais disso, né? Os próprios conteúdos, quando são produzidos mais orgânico, mais naquele... A gente enxerga uma coisa, mas a gente vê que ali há o improviso, a pessoa falou e não pensou, a pessoa foi espontânea. E eu acho que tem beleza na espontaneidade, no erro, na falha. Aqui, por exemplo, a gente quase não edita. A gente edita quando tem um toque de celular. Outro dia, nenhuma tosse eu cortei. Assim, as pessoas tossem, né? Faz parte, né? Mas é por aí, assim... E isso, ao mesmo tempo que o microfone até empodera a gente, né, mas uma câmera fragiliza, eu acho que as pessoas enxergam a beleza na coragem de você estar compartilhando histórias, compartilhando um livro, compartilhando uma história de vida, e que com certeza não foi só de sucessos e de troféus. Muitas críticas. Lidar com uma startup do clima no Brasil, no Espírito Santo, em Vitória...
a gente tem que ver beleza até onde não existe, né? Exatamente. Você se expor sua imagem depois dos 40 e poucos, assim, também para uma mulher não é fácil, né? As críticas vêm, né? Tá velha demais, tá isso, tá aquilo, por que fica inventando moda? Quando você, por exemplo, foge do seu padrão profissional, né? Por que não fez uma coisa na área jurídica, tal? Então, assim, tudo é motivo de crítica. Mas o bom da gente, né, tá envelhecendo é isso, né? Que você não... Eu falo que, já falei algumas vezes, a gente até começa a se importar mais com o outro, mas com a essência do outro, não com o julgamento do outro. O julgamento do outro é do outro, não me diz respeito, né? Não me diz respeito. Então, eu até vi uma piada ontem, meu marido me contou uma piada que ele viu na internet que achei interessante. Qual é a diferença da cerveja para a sua opinião, né? Eu acho que a cerveja me interessa, a sua opinião não. Uma coisa assim. É por aí. Ele estava numa mesa de bar e a pessoa falando, sabia que beber causa isso, isso, isso? Ele falou, sabe qual é a diferença dessa cerveja para a sua opinião? Que a cerveja me interessa, a sua opinião é sua. É né? sua. Então, assim, tem essas questões, né? E uma outra questão que eu achei fantástica, Guilherme, é o fascínio pela jornada. E isso a gente vê quase que como um jargão, né? Tem até a metáfora que a Carla Madeira usou, né? Tudo é rio, tudo é água, começou... Quase como jargão, virou jargão, né? Virou um jargão, mas ele conta até nesse curso da internet que eu recomendo muito que se faça, o curso de física básica. Olha, eu sempre odiei física, mas ele me fez amar a física. Né? Ele conta que, né, os primeiros pré-socráticos, quando começaram a pensar na natureza da matéria, eles falavam que tudo era água. E aí depois veio a metáfora da Carla Madeira, tudo é rio, tudo flui, né? Então, que não é dela, mas assim, muitos poetas e autores falam sobre isso. Então, eu queria que você falasse sobre isso, como que você tem encarado na sua jornada profissional, no trabalho que você faz na Eco 55, essa ideia da jornada, né? E do resultado. Porque você mesmo falou que os empresários perguntam para que eu vou medir meu carbono? Né? E o que você responderia, então, para isso? Olha, olhando para trás na jornada, eu tenho a grata felicidade de tê-la mapeada. Então, como a gente produz conteúdo, então se você olha para trás é como se você fosse olhando os seus últimos stories. Não é bem assim, porque é uma jornada de 3, 4 anos, mas me enche de orgulho ver. Foi super desafiador, de chorar no banho, né? Mas só escondido, porque filhos, boletos estão aí, mulher, pra gente dar dando suporte também. Mas é engraçado, eu escolhi esse livro porque ele me deu esse tipo de visão, assim, de não só aproveitar a jornada, mas como deixá-la mapeada. Né? Então, todos os momentos que eu vejo que, cara, será que eu vou continuar nessa pauta? Será que Trump não vai mesmo mudar a regra e vai ser presidente mais 4 anos depois desses 3 que ele ainda é? Então, o exercício de você olhar sobre isso tranquiliza um ansioso, ou tranquiliza pessoas como nós, Flávio, que viemos numa cultura de resultados muito forte. Né? Então, parabenizar-se ou curtir os pequenos avanços, as pequenas boas notícias, é uma forma de autocuidado também. Né? Assim, da gente... Ai de mim se não comemorasse cada e-mail respondido, cada empresa que resolveu marcar um café. Hoje eu não estaria aqui com você, hoje eu não estaria com 500 alunos, hoje eu não teria um curso que foi abril, eu não falei para ninguém, vendeu 40, sabe? É sobre isso. E eu, sabendo que curtir essa jornada, me deixa preparado para curtir a que vem também. Né? Então, assim... Eu sei que eu fiz um curso legal. Você foi minha aluna. Eu fui aluna. Maravilhoso, então, gente. Recomendo. Naquela época, para pegar 10 pessoas, era no laço, né, Flávia? Assim, eu tô falando naquela época, ano passado. Né? Então, hoje, você ter a procura, você ter a preocupação de estar monitorando e vendo a sua própria jornada, permite que você veja esses... Pequenos avanços, né? E grandes também. É porque a gente tem a nossa balança mal calibrada, né? Assim, a gente tem... O êxito é sempre do outro, a grama do outro é mais verde. Não, eu acho que tem que ser comemorado. Eu sou do cara que chega em casa e choro com a família, sabe? A cada conquista pequena. Ó, passei para a segunda fase numa startup.
Mas é isso, sabe? Porque, principalmente, ele fala assim no livro, fala assim, se não tivesse isso, a nossa... qual é a busca? A nossa vida seria banal, sem menor interesse. E é a preocupação que eu tenho, por exemplo, com os aplicativos sociais, né, com o celular na mão das nossas crianças, que estão vendo tudo ali muito pronto e, né, acompanhando a jornada dos outros, curtindo a jornada dos outros. A falsa ideia de que de que as coisas são rápidas e fáceis. Ou que a sua jornada é desinteressante. Que talvez esse seja o maior pecado, sabe? A gente não pode dar a sensação de que a gente não tem serventia ou de que aquilo que a gente está fazendo não vai servir para... Sabe? Como é que você acorda no outro dia de manhã? É um saco de cimento nas costas para você levantar. Né? Quando eu falo que eu tenho 2 cientistas... assim, existem muitos cientistas no Brasil. Assim, as mulheres que se destacaram muito na época da Covid. Mas como eu sou da área ambiental, eu cito o Glaser e o Antônio Donato Nobre. Cara, o Antônio Donato Nobre falou uma coisa... há alguns anos eu assisti um programa de humor com ele. Teve um programa, eu não lembro se foi no Multishow ou no GNT, que era... capitaneado pela Fernanda Torres e pelo Evandro Mesquita. Chamava Minha Estupidez. E eles pegavam assuntos muito complexos da atualidade, faziam perguntas para autoridades, assim, né, referências, e transformavam aquilo, e simplificavam aquilo num episódio de comédia, porque são muito engraçados, né, num sketch. Você chegou a assistir? E aí teve um episódio que eu assisti com o Antônio Donato Nobre, que é um cientista do INPE, considerado também um dos maiores, foi o autor da teoria dos rios voadores, então uma referência. Eu acho que poucas pessoas conhecem tanto a Amazônia, né, e as funções ecológicas da Amazônia quanto ele. Ele pesquisa os ecossistemas naturais a partir de um dos maiores biomas, que é a Amazônia. E ele é considerado o cientista do amor porque ele descobriu que, ao contrário da má interpretação que foi dada à teoria de Darwin pelo Thomas Huxley, de que a seleção natural seria a regra, a seleção natural é a exceção da exceção, que a natureza é eminentemente colaborativa. E aí ele diz que o Thomas Huxley cometeu o que ele considera o maior crime ético da humanidade. Não foi o nazismo, foi trazer para o mundo a ideia de que a natureza era competitiva e, consequentemente, a sociedade deveria ser competitiva. E aí a nossa sociedade foi toda estruturada nessa lógica da competição, o capitalismo competitivo e tudo mais. Sendo que, se a natureza fosse competitiva, ela não sobreviveria. E aí ele demonstra, ele fez pesquisas, né, enfim, com base científica aprofundada nos institutos mais famosos do mundo, em que ele demonstra, por exemplo, que as árvores mais velhas alimentam as mais novas, alimentam as vizinhas, elas nutrem, elas se abrem para deixar passar sol, elas não permitem que as árvores jovens cresçam até acima, porque elas não estão preparadas para absorver aquele sol diretamente, num sistema maternal mesmo. Então, assim, ele demonstra a vida comunitária, né, das plantas, dos animais, e demonstra que a natureza é amor. Né, ele chama de amor. Me arrepio de falar, ele é totalmente colaborativo, ele mostra que a natureza é colaborativa e que nós devemos viver sob a mesma lógica, a lógica da colaboração e não da competição. Então, a humanidade só vai dar o passo evolutivo e conseguir salvar o planeta se ela entender essa lógica do funcionamento ecossistêmico e adequar um modo de vida social a essa lógica, né, que não é a da competição. A competição, quando acontece competição na natureza, ele diz que equivale a um câncer. Então, e tudo ficou em torno de cadeia alimentar, né? Toda a nossa interpretação da teoria de Darwin foi sobre isso. Então, isso foi assim, boom, sabe? Aquele insight que te provoca. E aí eu fui atrás das pesquisas dele, trouxe para a sala de aula, para os alunos pensarem, na época eu era professora de direito ambiental, e o Glaser me lembrou bastante ele, assim, eu vi alguns pontos de contato, né, no pensamento dos dois, de que eles têm que a grande beleza do natural é justamente essa convivência cooperativa do diferente, né, das forças diferentes. A natureza, o equilíbrio ecológico é uma correlação aproximada de forças de vida, de forças de morte, forças de construção, de destruição. Então, isso tudo é muito belo e nos faz aprender muito como seres humanos, né, Guilherme? E aí, dito isso, eu queria que você, para a gente encerrar, porque a gente já está aí caminhando para o final, que você dissesse assim, o que mais te marcou do livro? O que você deixaria para o nosso público
público, assim, de mensagem a partir do que você aprendeu aqui? Olha, eu posso até colar? Pode, à vontade. O que acontece é que eu comprei o livro pela contracapa. Dizem que compra livro pela capa. E eu comprei o livro pela contracapa. Então, tá aqui, lê pra gente, pode ler. Foi essa descoberta que mudou o meu rumo. O sentido da vida é viver em busca de sentido. É no ato da busca, na experiência do novo e do inesperado que damos sentido à nossa existência. Então, e ele começa: se as escolhas que fizéssemos na vida fossem sempre fáceis e confortáveis, a vida seria sempre fácil e confortável. Uma existência banal, sem desafios, dominada pela rotina. E aí, assim como ele, eu queria paixão, aventura, incerteza, sem saber o que a próxima página da vida me traria. E aí, por isso que eu caí numa pauta tão complicada, porque isso me ajuda a dar um pouco de sentido para minha vida, entendeu? Então, e é sentido para a vida dos outros, porque isso me inspira, mas eu vejo que inspira minhas filhas, né, meus sobrinhos, e porque no final das contas é um pouco sobre isso, né? A gente deixar legado, não passar por essa vida, por essa existência, por essa colaboração, por esse amor, por essa natureza, fazer parte disso como um câncer, como você disse, como uma competição. Não, a gente tem que fazer instrumentos que façam com que a gente evolua, não que a gente se destrua. Se destrua, é isso aí. Um momento de tantas guerras, né, de tantas pessoas competindo, tantos ególatras à frente da humanidade, como lideranças, né? A gente não pode se deixar contaminar por esse espírito, né? Não, e ter a visão de longo prazo, né? Curtir a jornada é esperar que ela seja longa também. É ter paciência, né? E assim... Como quem espera o peixe, né? Com 16 anos, 3 anos é muito. A diferença entre ter carteira e não ter carteira de motorista, imagina isso na nossa época. Mas pro Trump sair e guerras sempre tiveram, conflitos por terra, por petróleo, por armas sempre tiveram. Mas a gente tem que começar a ver essas coisas um pouco meio cheio, né? Para dar esse senso de justiça transgeracional, para dar esse senso de urgência que precisa ser dado para a gente romper esse silêncio e começar a agir. Nossa, Guilherme, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado, o Livrosofia está sempre à sua disposição, né, se você quiser divulgar algum trabalho novo, porque é o nosso trabalho aqui no Livrosofia divulgar iniciativas bacanas, né, como a que você tem, com o trabalho que você faz. Eu sei que não é só por meio da sua empresa, eu sei que você faz um trabalho voluntário também super bacana, e a gente está querendo aqui divulgar essa iniciativa, porque, como eu falo no início do programa, os livros aqui são uma ponte para a transformação de mentes e corações. Então, quando a gente pega um cientista que se diz, né, um filósofo natural e que transmite tanto amor, porque esse livro é cheio de amor, gente, e que, né, nos dá lições, fala muito da relação mestre-discípulo, ele se colocando... Então, um cientista renomado foi aprender uma técnica que ele não tinha conhecimento, e ele parecia o Daniel San, né, limpando as janelas, né? E eu li esse livro num voo, numa ida e numa volta. Assim, realmente é muito inspirador. E voltando ao cientista, o Antônio, que você falou, queria fazer um convite para o pessoal, um pouco dessa sketch, de trazer essa criatividade, esse bom humor, essa ironia, essa visão crítica minha de mundo. Eu, há pouquíssimo tempo, comecei uma nova jornada de produzir conteúdo explicando, né? Porque eu acho que a maior deficiência que a gente tem está na educação, não está na tecnologia. E aí, para movimentar esse mundo, a gente precisa fazer investimento em educação. Então, eu comecei a fazer conteúdos de acordo para as redes sociais, de acordo com o que as pessoas querem e dão tempo. Eu preciso explicar a mudança climática no cotidiano das pessoas em até 60 segundos de forma engraçada. Então, que legal. Eu convido vocês a poder ir lá me acompanhar no guilhermebarbosa.me no Instagram. Tem um monte de coisa lá nesse sentido, bem legal. Massa, olha, essa iniciativa eu não sabia. Vou lá Depois acompanhar. Você procura lá. O objetivo hoje, eu adoro escrever. E aí, hoje a minha ocupação de hobby, você estava falando em hobby, é fazer um conteúdo que caiba em 60 segundos, que ele seja profundo o suficiente para provocar comportamento,
mas que ele seja bem humorado, que ele, enfim, tem um quesito de comédia aí para poder fazer as pessoas se engajarem. Se prenderem, né? Muito, muito legal, Guilherme. Nossa, foi muito bacana. Adorei você aqui no Livrosofia. Esse é um livro que eu recomendo assim a todos. Se você é pescador, se você está buscando, né, uma jornada de autoconhecimento, se você tem interesse científico, se você quer transformar a realidade sua e dos outros, enfim, é um livro realmente que eu indico para todas as pessoas. Não é todo livro que a gente pode indicar para todo mundo, mas esse é um deles. E foi o Livrosofia de hoje. Espero que vocês tenham amado, como eu amei ter o Guilherme aqui. E eu convido mais uma vez o Guilherme e todos vocês para participarem do nosso movimento por um Brasil com mais leitores e pensadores. Até o próximo Livrosofia.